Deus, falando o que Ele faz na nossa vida. E esse desejo realmente transborda o nosso coração. Mais uma vez eu digo assim, está só começando. Inúmeras oportunidades vão ter de falar de Deus com as pessoas. Então que Deus nos use, coloque pessoas no nosso caminho e que a gente possa transbordar essa bandeira. Enquanto Deus não vem, nós temos um lugar especial que é a igreja. A gente chama de casa do Pai, a igreja a gente chama de encontrar nossa família, nossos amigos. E que você que está nos visitando se sinta assim como uma família, se sinta assim em casa, porque você está em casa do Pai. Aqueles que estão acostumados a estar aqui também se sentem em casa. Tem esse lugar aqui como realmente o melhor lugar do mundo. E a gente vai cantar sobre isso agora. Reflita na letra dessa música. A gente sonha com tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa. Mas o melhor lugar do mundo não é nada das coisas dessa terra aqui. É estar perto, estar próximo, estar aos pés do Salvador. Vamos cantar com a gente? O melhor lugar do mundo. Ainda existe beleza.
cidade e muitas vezes a gente quer ir para um lugar mais tranquilo, interior, natureza, né? E quando a gente chega lá na natureza, né, a gente vê, quem sabe, no início, as águas cristalinas, natureza, árvores, tudo. Mas a gente vê que lá também não é o nosso lugar, porque lá tem animais, tem que elas mutucam, e a gente muitas vezes diz assim, por que eu vim para cá? Quando a gente daí sonha, como a música diz assim, nós sonhamos com casas, né, que a gente na encosta do morro, com vista para o mar, e a gente diz assim, estou satisfeito. Mas quando a gente consegue, quando Deus nos proporciona isso, nos satisfaz. A única coisa que nos satisfaz, como a música também diz, é quando nós estamos aos pés de Cristo. Quando a gente se ajoelha diante dele e a gente clama para que ele possa dar para nós aquilo que nós necessitamos, que é necessário para o nosso viver. E por isso convido a todos nesse momento para que a gente possa estar aos pés de Cristo, nos entregando, nos ajoelhando para falarmos com ele. Grandioso Deus e Pai, queremos imensamente te agradecer, Senhor Deus, pelo que é o mais importante na nossa vida, que é a vida. Por o Senhor ter nos acordado esta manhã, nos dado mais uma oportunidade de falarmos contigo, de vivermos, de estarmos junto com os nossos familiares e amigos. E Senhor Deus, queremos te pedir que nós venhamos a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, de termos mais relacionamento contigo, de estarmos mais perto de ti, de nos entregarmos a ti, Senhor Deus, de sermos testemunhas vivas do teu amor para as pessoas que ainda não te conhecem. Senhor Deus, somos pecadores, falhos, mas brota em nosso coração, Senhor Deus, que o Senhor nos chama de filhos, e que nós temos um Pai amoroso, misericordioso, que nos ama tanto, que entregou seu único Filho, para que nós tivéssemos a esperança e a certeza de que um dia, muito em breve, nós vamos sair desse lugar de dor e sofrimento. Hoje é dia de finados. Muitas pessoas foram no cemitério para homenagear os seus entes queridos. Mas eu fico pensando nessa oração, Senhor Deus, quantas pessoas que lá estão dormindo hoje não ouviram dos seus queridos, Senhor te amo, não sentiram dos seus queridos um abraço, mas hoje são homenageados por aquilo que eles não conseguem sentir nem ver. Por isso, Senhor Deus, nos ajude para que, enquanto a gente vive, nós temos os nossos queridos conosco, que a gente possa ser mais amoroso, mais atencioso, e que um dia, quando você for, fiquem nas nossas lembranças tudo aquilo que nós fizemos por eles. E por isso, Senhor Deus, queremos te pedir que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações nesta noite, para que nós possamos aprender mais da tua palavra, que aquilo que ouvirmos, tanto da pregação, para cantar, possa tocar fundo no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com a tua santa vontade. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, dirige a nossa vida hoje e sempre, o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.
no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, nos diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai no início, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então esse é o momento, queridos, que a gente vai adorar a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Quando a gente adora a Deus, devolvendo aquilo que Ele nos deu, que pertence a Ele, é uma forma de dizer que quem nos sustenta é o Senhor. Às vezes você pensa, mas eu trabalho, mas não é Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá o desejo de progredir, de trabalhar, de realizar. Então vocês têm agora a oportunidade de vir aqui, adorar a Deus trazendo o seu dízimo e sua oferta. E não vejo preparado, fique tranquilo, tá? Porque o mais importante de tudo é o nosso coração. Deus conhece, coloque o teu coração nas mãos de Deus, que você já fez a sua parte. Então, por favor, pode colocar a música da oferta. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas daquele dinheiro que o Senhor já nos deu. Abençoe, Senhor, cada doador, abençoe cada pessoa que esteve essa noite, que todos possamos ser revigораdos pela presença do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos chamar o Júnior, então. O Júnior é nosso convidado especial. Aqui tem água. Não sei quantos conhecem. O Júnior é irmão daquele que é minha vizinha, então eu conheci ele através dela. Você já cantava lá para São Paulo, naqueles grupos, né? Então, eu já veio aqui, acho umas 2 ou 3 vezes que eu encontrei ele também. Que Deus te abençoe, como sempre fez, que seja instrumento nas mãos dele aqui para nós apreciarmos uma boa música. Certo? Boa noite. Maranata. Não está vindo, não. Pela igreja aqui está meio devagar o negócio. Maranata. O Senhor vem. Agora está vindo. Que bom estar aqui. Quero agradecer a Vera pelo convite. Eu já estive aqui algumas vezes. Faço parte da igreja de Monte Belo. E eu estou com a Karina, minha esposa, que está aqui me acompanhando. Meu amigo Luiz. O Luiz é uma pessoa que tem se envolvido com as mídias sociais. E ele faz umas projeções para as mídias sociais. Eu também tenho lá no Instagram, se vocês quiserem ouvir algumas canções e ver algumas pregações pequenas. Júnior, underline, que é aquele tracinho do lado embaixo, prato. Prato de comida mesmo, tá? Prato cheio. Prato com T. Júnior, prato. Júnior, underline, prato. Você pode entrar no Instagram e ver ali algumas canções também, alguns vídeos de pregação. Eu quero trazer uma mensagem para vocês, mas eu gostaria que vocês fossem os maiores beneficiados, no sentido de participar, porque são 2 louvores que eu quero cantar agora, mas são 2 louvores que talvez não é muito conhecido, mas ele tem muita repetição, e vocês vão aprender ao longo do louvor, vocês vão aprender
a letra comigo é muito fácil, e vocês vão aprender e vão cantar comigo, tá bom? E essa primeira canção é uma canção que vocês com certeza conhecem. Eu quero que vocês cantem junto para nós adorarmos o nosso Deus e elevarmos uma adoração nesta noite aí. Vamos cantar? Vamos lá. Essa é muito conhecida. Cante comigo. A tua graça nunca falha.
estás comigo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amamos. Vamos sentar. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Pode pôr mais playback para mim, por favor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti.
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tem dito tudo deixarei. Vocês, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor por ser bom para conosco, por nos amar. Nós queremos entregar tudo o que há em nós ao Senhor, sem reservas. Mas nós precisamos que o Deus Espírito Santo nos ajude a fazer isso. Ah, Senhor, por favor, nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, abriremos a Tua palavra, e que o Deus Espírito Santo possa tirar daqui de dentro o inimigo de Deus e dos homens, para nós sentirmos uma atmosfera celestial. Por favor, o Senhor já falou através das canções, queremos agora ouvir a Tua voz através da palavra. Usa-nos, esvazia-nos e preencha-nos com o Seu Espírito, em nome de Cristo. Amém, Senhor. A mensagem que eu tenho para você nesta noite não é uma mensagem de muito, como que eu posso dizer, até perdi a palavra. Não é uma mensagem bonitinha. Sabe aquela mamão com açúcar? Que fala sobre o amor, apesar que eu vou falar sobre o amor, mas é uma mensagem que vai fazer você pensar. E a minha primeira pergunta que eu faço nesta noite é: o quanto você está disposto a entregar tudo, como diz a música? Você está disposto a entregar tudo ao Salvador? Você está disposto a se doar, a dar tudo para Ele? E eu não estou preocupado com outras igrejas, eu estou preocupado com o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia. Porque eu faço parte dessa religião. Eu não estou sendo aqui uma pessoa que vai dividir as coisas e puxar a sardinha para os adventistas. Não é nada disso. Mas eu quero falar para o povo adventista nessa noite. Porque é uma coisa que vocês precisam pensar. Eu sou adventista desde meus 55 anos, desde 1971. Sempre envolvido com a igreja, sempre cantando, sempre fazendo, sempre envolvido com o departamento, sendo diretor de vários departamentos, já fui ancião de igreja, já fiz um monte de coisa dentro da igreja. Mas eu confesso para vocês que tudo isso, depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente está dentro da igreja como líder até, a gente se preocupa, você sabe com o quê? Com o que anda o meu irmão, que está sentado dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque nós estamos no limiar da volta de Cristo, e eu acho que não existe mais pregador que não fale sobre a volta de Cristo. Nós estamos ali no dedo da estátua do sonho de Nabucodonosor. Se nós dermos um passo, é capaz de nós cairmos, porque estamos no limiar da volta do Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para a igreja: você está preparado para dar tudo? Ellen White,
ela diz no livro Profetas e Reis, depois eu vou dar a referência da página para você, mas ela diz assim: nenhum entre 20 dos nomes que está registrado nos livros da igreja estão preparados para acabar a obra terrestre e achar que seriam tão desesperançosos como o pecador comum. E aqui nós temos uma estatística. Eu não era muito bom em estatística quando eu estava na faculdade, mas eu tinha uma aula de estatística. Nem sei se existe mais essa aula de estatística na graduação. Mas aqui ela está dizendo assim: olha, nenhum em 20 estão preparados para acabar a obra terrestre. Mas vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, vamos para o lado de cá. Vamos dizer que pelo menos 1 em 25 está preparado para acabar a obra terrestre. Numa igreja de 100 pessoas, quantas estão salvas? 4. E ela fala para a igreja adventista do sétimo dia, ela não fala para as outras igrejas. Meu querido amigo, meu querido irmão, você está disposto a doar tudo para o Senhor Jesus quando Ele estiver para voltar? Muitos de nós, infelizmente, se perderão. Vocês sabem por quê? E é aí onde a mensagem não é tão bonita quanto parece ser. Muitos de nós se perderão porque valorizarão um trabalho, um carro, uma casa, o conforto. Muitos não sairão por causa dos filhos que não vão querer acompanhar, porque a igreja passará por uma tribulação muito grande, e nós não estaremos mais aqui com essa estrutura montada. Primeiro as nossas igrejas, elas fecharão, depois as nossas escolas e depois os nossos hospitais e clínicas. Existirá uma grande perseguição sobre a igreja. E chegará um momento em que nós não vamos aguentar ficar mais nesse lugar, vamos ter que fugir. E você está disposto a largar o seu conforto, a largar todas as coisas que você tem, quem sabe aquela graduação que você tem sonhado a vida inteira, quem sabe aquele trabalho que você foi promovido recentemente, você está disposto a largar isso? Muitos se perderão por causa dos filhos, porque os filhos não vão querer fugir, sair desse conglomerado de coisas ruins que vão estar acontecendo. E por causa dos filhos, essas pessoas se perderão. E os filhos, eu penso que é uma das coisas mais principais da nossa vida. Nós amamos os nossos filhos. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 24, capítulo, versículo 15 e 16, ele diz assim: abre a sua Bíblia. Quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Você sabe o que é essa abominação desoladora? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Muitos pregadores, quando Jesus estava citando Mateus 24, dizem que Jesus misturou a destruição de Jerusalém com a volta dele, porque os discípulos não aguentariam ouvir sobre o que iria acontecer no futuro. Mas eu digo que isso é um engano, porque aqui existe uma conexão muito grande entre Mateus, em Mateus 24, com aquilo que aconteceu em Jerusalém, com a destruição de Jerusalém e com a volta de Cristo. Para vocês terem uma ideia, quando Jerusalém estava para ser destruída, o exército romano cercou Jerusalém, e ali estavam cristãos, judeus que não eram cristãos, alguns que liam as profecias, inclusive as de Daniel, Jeremias, Isaías.
E aqueles homens estabeleceram e colocaram os seus estandartes. Para o judeu, aquele exército, aqueles estandartes, era conhecido como a abominação desoladora. Num determinado momento, o general Tito teve que sair e levar os seus homens para atender o imperador. E os cristãos que estavam dentro de Jerusalém tiveram a oportunidade de fugir, correram, se salvaram. Depois de algum tempo, eu acredito que 2 anos eu estava lendo isso, o general Tito voltou e cercou Jerusalém novamente. A abominação desoladora voltou, e o relato diz que as mães comiam suas sandálias, roíam suas sandálias de couro e os seus cintos por causa da fome, inclusive os filhos, porque não tinham mais o que comer. E num determinado momento, aquele exército conseguiu entrar em Jerusalém e destruir completamente Jerusalém e o templo. E eles eram conhecidos como a abominação desoladora. E existe uma conexão com o final dos tempos, com a volta de Cristo. Por quê? Porque a abominação desoladora será a assinatura do decreto dominical, aonde nós viveremos momentos ruins aqui, nas grandes e pequenas cidades. E o Senhor Jesus diz assim: se você está em um determinado lugar, ao virdes a abominação desoladora, fuja. Era isso que o Senhor Jesus queria dizer, com a conexão entre a destruição de Jerusalém e a abominação desoladora para o final dos tempos, em que nós estamos inseridos, porque a história se repete. Meu querido amigo, meu querido irmão, somente se salvaram aqueles que tinham conhecimento e relacionamento com Deus, e eles viram nas profecias o momento de fugir. E a pergunta que eu faço para você, a primeira pergunta: você está disposto a deixar tudo por causa do Senhor? É certo que ficará muitas pessoas nas cidades para testemunhar sobre o Senhor até o fechamento da porta da graça, mas a grande maioria fugirá porque passaremos dias terríveis neste lugar. Você está disposto a largar tudo, a se doar para estar trabalhando e vivendo pelo Senhor? E a segunda pergunta que eu faço: você tem relacionamento suficiente com Deus para acreditar nisso? Que aquela hora é a hora de fugir? Eu às vezes converso com a Karina. E aí, você está preparada? Ela tem 2 filhos. Está preparada? E se os filhos não quiserem ir, como que faz? E ela, depois que casou comigo, começou a orar por eles. Muito. Mesmo sendo da igreja. O João é da igreja. O filho mais velho não é da igreja, mas o João, que é o menor, é da igreja. E ela passou a orar por ele. Porque às vezes eles tomam uma decisão que nós não temos controle. Eles crescem. Será que estamos dispostos a largar tudo, inclusive os nossos filhos, aqueles a quem mais amamos, para seguir aquilo que o Salvador disse para nós? Temos relacionamento suficiente? O que te motiva aqui dentro da igreja a vir à igreja? Porque tudo isso aqui passará. O que te motiva é o cargo? O que te motiva é ser um bom cantor, é ser um bom pregador, é vir aqui e fazer bonito na frente da igreja? O que te motiva é o amor pelas pessoas que cercam você aqui dentro da igreja, os teus irmãos? Qual é a tua motivação? Você tem conhecimento, muito conhecimento, para quê? Para repartir com o seu irmão, para que a salvação dele aconteça também? Ou é para você mostrar para as pessoas que você possui um pleno conhecimento da palavra do Espírito de profecia? Qual é a tua motivação dentro da igreja? Isso aqui vai passar.
Para vocês terem uma ideia, eu cantei no grupo Projetarte 23 anos, talvez alguns aqui lembrem. Quantos lembram do grupo Projetarte aqui? Algumas pessoas que lembram do grupo. Cantei 23 anos, eu no começo tinha cabelo, era magrinho, depois fui perdendo, e fui crescendo na barriguinha. Mas o grupo Projetarte tinham dois grupos dentro do grupo Projetarte, onde existiam algumas discussões em quem devia cantar o quê. E uns defendiam uma pessoa, outros defendiam outra, e ficava aquela confusão. E a igreja era a igreja do Belém, lá em São Paulo. A grande maioria do grupo Projetarte fazia parte do acionado e dos membros da comissão, como diretor de departamento, aquela coisa toda. Existia uma confusão também, porque cada um queria comandar a igreja. O Senhor Jesus simplesmente dispersou. Primeiro grupo. Hoje, aquelas pessoas que cantavam na minha época não cantam mais. Aquelas pessoas, cada um foi para um lado e frequentam igrejas diferentes e não comandam mais a igreja do Belém. Porque o Senhor Jesus entendeu que aquilo era vaidade. Hoje, cada um está em uma igreja e ninguém mais canta no grupo e grupo algum. Não fazem parte mais do ministério da música, porque o Senhor entendeu que Ele devia dispersar aquelas pessoas. E a minha pergunta é: o que te motiva dentro da igreja? É o relacionamento com o Senhor Jesus? Porque é só isso que vai sobrar, e o amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, é só isso que vai sobrar, não mais nada. E se Jesus não voltar até lá, as nossas lembranças de que nós amamos o nosso irmão, que se assentam nos bancos da nossa igreja, como Cristo ama a cada um deles. Existe um texto que diz assim, em Mateus 24 ainda: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o amor de muitos, ele quer dizer tanto lá fora quanto dentro da igreja, tá? E a minha pergunta para você é a seguinte: como vai estar teu coração quando isso começar a acontecer? Porque aqui também existe uma estatística: o amor de muitos, não todos. E você não precisa fazer parte dessa estatística, porque ele fala que alguns ainda teriam amor pelas pessoas, pelo seu próximo, e trabalhariam pela salvação deles. O amor de muitos, não todos, se esfriariam. Você não precisa ser esse todos. Você não precisa ser incluído nessa estatística. Às vezes nós dentro da igreja discutimos, brigamos até, não queremos o bem do nosso irmão, quando nós precisamos estar aqui dentro pensando na salvação do nosso próximo, do nosso irmão inclusive. Existe uma profecia que ainda não se cumpriu, e o Evangelho eterno será pregado a toda tribo, língua, povo e nação, então virá o fim. Mas existe uma profecia um pouquinho antes, que nós não estamos levando em consideração, que é a profecia do amor. Porque a palavra de Deus diz assim, está aqui, eu quero ler para vocês. João 13:35 diz assim: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para nós sermos o conduto e levarmos a mensagem do Senhor para esse mundo, e o Senhor Jesus voltar por causa da pregação do Evangelho, nós precisamos nos amar antes. As pessoas vão querer entrar aqui dentro,
porque nós os amamos. As pessoas vão querer nos ouvir porque nós os amamos. Elas vão querer fazer parte desse povo porque nós os amamos. Esta profecia precisa se cumprir antes. Amar o nosso irmão para sermos reconhecidos como discípulos do nosso Senhor Jesus. Você tem amado as pessoas dentro da igreja? Você tem amado as pessoas dentro da sua casa? Quando nós nos amarmos, teremos condição de levarmos o Evangelho eterno, e aí Jesus voltará. Imagina você chegar lá no final de todas as coisas e o Senhor Jesus dizer para você assim, o que está em Mateus 7,23: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é a frase que nenhum cristão quer ouvir. Uma frase forte, em que o Senhor Jesus vai dizer assim: eu não conheço você. Sabe por quê? Porque você não se preocupou com aquilo que era mais caro para mim, o meu semelhante, o seu semelhante, o seu irmão que senta ao lado de você nos bancos da igreja. Não é simplesmente um pecado em si, porque nós seremos julgados pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de fazer também. Quando nós nos amarmos, teremos condição de pregarmos o Evangelho e sermos reconhecidos pelo nosso Senhor Jesus como seus discípulos. As pessoas também reconhecerão a cada um de nós como seus discípulos. Essa é uma mensagem para você refletir. O que te motiva na igreja? O que te traz aqui? Simplesmente porque você já está acostumado desde criança que os seus pais traziam você para a igreja e você cresceu, você ficou mais velho, você ficou idoso e você tem a mania de vir então para a igreja, é isso? O que é falado aqui desse púlpito não toca mais o seu coração? O que toca o seu coração? Meu querido amigo, meu querido irmão, que essa mensagem possa fazer você refletir e que as motivações que trazem você aqui, se não são aquelas que o Salvador quer, que você mude essas motivações para a sua salvação, para a salvação da sua casa, para a salvação de muitos, aqueles que estão aqui no céu. Imagine vocês o Senhor Jesus voltando e nós subindo para o céu. E se isso pudesse acontecer, é claro que isso não vai acontecer, não pode acontecer, mas se isso pudesse acontecer, como que seria? Você chegou ali no céu e entrou pelas portas celestiais, naquela cidade maravilhosa, você esperou uma vida inteira, e aí você olha lá no fundo uma pessoa, mas será que é ela? Será que não é? Parece que está mais alta, com um penteado diferente, pele diferente, será que é? E você percebe que é uma pessoa que você não gostava aqui na terra, aqui na igreja. Como você se sentirá ao ver essa pessoa vindo ao seu encontro e te abraçando? E você pensando assim: eu vou ter que passar uma eternidade com essa pessoa. Se isso pudesse acontecer, como você se sentiria? Meu querido amigo, meu querido irmão, o Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas.
Se você tem alguma coisa com algum irmão, com alguma pessoa, mesmo fora da igreja, com alguém da sua família, vai para o lugar. Mesmo que você não tenha culpa, peça perdão. Para que isso não pese nas suas costas, mesmo que o Senhor te perdoe. No tempo da angústia você vai passar a remoer aquilo. Será que eu estou perdido por causa desta condição, por causa desta pessoa? Faça esta reflexão. Imagine você também subindo num lugar um pouco mais alto, o Senhor Jesus te levando para um lugar um pouco mais alto, ali na cidade celestial, e aí Ele começa a mostrar, você está vendo aquele pessoal ali, ó, aquele canto, e aquele outro pessoal ali, ó, aquela pessoa ali e tal. Estas foram pessoas as quais você ajudou a salvar. É lógico que quem salva é Cristo, mas nós somos os agentes de levar a mensagem. E essas pessoas viram alguma coisa em nós. O que elas viram? O amor. E o Senhor Jesus mostra a essas pessoas como você vai sentir o seu coração batendo forte, dizendo assim, pensando: eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter trabalhado muito mais, eu poderia ter amado muito mais, eu poderia ter abraçado muito mais, eu poderia ter visitado muito mais, eu poderia ter feito muito mais. O Senhor Jesus vai voltar e Ele vai chamar você pelo nome. Seu anjo vai levar você até ao Senhor Jesus para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Imagine ficando para trás alguém que você ama, e essa pessoa não subindo para o céu. Como você se sentiria? É por isso que temos que trabalhar por eles que não estão querendo saber nada sobre o Senhor Jesus, nada sobre igreja, nada sobre a mensagem. Nós precisamos trabalhar por eles. Eu quero cantar uma última canção que fala da volta de Cristo. Se você sentir o desejo de ter aí uma transformação no seu coração, o desejo sincero, eu gostaria que você se colocasse em pé. Parece até um tanto piegas, né? Emotivo. Mas eu queria que você mostrasse para o nosso inimigo de que lado você está, e que você vai, de hoje em diante, lutar para amar o seu semelhante, e você vai trabalhar para a salvação dele. Quando eu estiver cantando, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, mas não se levante porque o irmão do lado está levantando. Não faça isso. Só se levante se no teu coração você sentir esse desejo de mostrar de que lado você está, porque o Salvador morreu por todos nós, inclusive por aquelas pessoas que nós não gostamos. Onde você vai estar naquele dia? Vamos ouvir a canção. Do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, o mais puro azul, onde nem sul
e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória. O som que vai saber esse mundo triunfal, rever amigos sim, onde em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, oh, glória ao autor da minha fé. Glória, oh, glória ao autor da minha fé. Muito bem, nós vemos o nosso Senhor Jesus voltando das nuvens dos céus, e subiremos com Ele, de mãos dadas com aquele que nós amamos, com as pessoas que nos cercam, que nós amamos, e diremos: esse é nosso Deus a quem nós tanto aguardávamos. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, por favor, nós somos muito pequenos, incapazes, Senhor, de amar o nosso irmão, de amar as pessoas como o Senhor gostaria que nós amássemos. Mas nós sabemos que seremos reconhecidos quando nos amarmos uns aos outros, e as pessoas saberão que nós somos os teus discípulos. Nós possamos amar mais, cuidar mais, se interessar mais pelas pessoas e principalmente pelos nossos irmãos que estão aqui dentro desta igreja, que nós convivemos diariamente, todos os sábados, todas as quartas, todos os domingos, os cultos. Por favor, Senhor, modifica o nosso coração, para que nós possamos
exército, um grande exército, levar a tua mensagem a todo o povo, língua, tribo, a todo o povo nesta geração. Por favor, Senhor, transforma o nosso viver, nos ajude naquilo que nós somos incapazes, e que o Senhor possa voltar muito, muito rápido, como estamos percebendo que o Senhor está voltando. Que o Senhor possa nos levar para morarmos com o Senhor nas mansões celestiais, e ali vermos as pessoas com as quais trabalhamos, pelas quais nos interessamos, pelas quais o Senhor morreu. Por favor, transforma a tua igreja, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada, Júnior, pela excelente reflexão, pela excelente música de qualidade, que nos levou para mais perto de Deus nessa noite. Obrigada a você que veio, A igreja está cheia, está linda, está maravilhosa. Que Deus nos deu uma semana muito abençoada. A Cláudia está lá fora fazendo a lição da escola sabatina. Hoje é o último dia para você fazer a sua assinatura, tá? Se você faz a assinatura, você ganha uma lição grátis, tá? Você vai pagar 3 ao invés de pagar 4, pagando a bolsa. Ok, gente? Uma boa semana a todos. TV.dv fica por aqui, aguardando você amanhã. Programação diária para nos aproximarmos mais, tanto de nós mesmos, amigos, como também do Pai dos Céus. Deus abençoe você muito e esteja com você durante essa noite.